Agora é um relato mais antigo, que é Não Brinque com Despacho. Janeiro de 1961. Eu tinha 13 anos, meu irmão 11 e minha irmã, raspa de tacho, 7. Todos os anos íamos de férias à Praia Grande, que era um descampado. Para ir do Boqueirão à cidade Oceã, íamos pela praia, não havia avenida. A casa em que ficavam, eu fiquei lá na Praia Grande no carnaval. A casa em que ficávamos não tinha luz elétrica, era lampião. Ficavam 100 metros da Pedro Taques, é isso? E, portanto, uns bons 8 quarteirões da praia propriamente dita. Costumávamos frequentar a praia de Iporanga ou das Vacas, à esquerda, antes da Ponte Pêncil. Naquele dia, desceu de São Paulo o irmão de meu pai, esposa e 2 filhas, com idades semelhantes às nossas. Estávamos na praia, ainda sem entrar na água, quando descobrimos um despacho, que creio ser de amor, pois havia fitas e velas rosas e uma garrafa de espumante. Hoje não sei se champanhe ou cidra. Ó, Matheus, cidra, hein? Orcartives. Bom, não era essa. Se for era cidra cerezeira, aqui que não é a mesma coisa, eu acho. Bom, o interessante é que a garrafa estava aberta, metade com bebida e metade com água do mar, e elas não se misturavam. Nós, crianças, estávamos à direita do despacho, sei lá, brincando de quê, e os adultos examinando as oferendas. Meu pai e meu tio zombavam do desperdício. Minha mãe e minha tia pediam para não mexer com essas coisas. Foi quando, não se sabe por quê, meu irmão correu. Ao mesmo tempo que meu tio pegou a garrafa pelo gargalo e lançou no mar. Adivinha na cabeça de quem foi parar? Meu irmão desmaiou na hora e abriu um corte que hoje creio ser de uns 10 centímetros. Toca pegar o moleque e correr para o pronto-socorro de São Vicente, onde ele foi radiografado, costurado e passou a noite em observação. Graças a Deus, nada de mais grave ocorreu, talvez pela fé das mulheres. Meu irmão formou-se médico e teve uma vida produtiva. Morei em São Vicente, na subida da Ilha Porchá. Ali tem uma árvore que sempre é repositório de despachos. Quando tinha que passar por lá e via oferendas, guardava uma distância segura e orava, além de pedir licença para passar por perto. Gato escaldado tem medo de água fria. Não é mesmo? E aqui termina. Ah lá, ficou brincando com a oferenda, zoando, não sei o que lá, foi mexer ainda, catou, foi jogar a garrafa no mar, caiu na cabeça do sobrinho, é isso? Caiu na cabeça da criança que cortou. Tipo, vai tirando sarro aí que não pode, né, gente? É curtinho. Fantasma ao telefone. Boa noite, Ana. Segue mais um relato que também aconteceu na maternidade dessa cidade em São Paulo, interior de São Paulo. Esse ocorrido não foi diretamente comigo, e sim com 2 colegas de trabalho. E aí, os nomes estão trocados ou não? Por favor, me avisem, tá? Se estão, se não estão. Bom, vou aqui. Então, isso aconteceu com 2 colegas de trabalho. A B e a E. Ambas do meu plantão. A B foi até a farmácia, a Beltrana e a fulana, vamos dizer assim. A Beltrana foi até a farmácia buscar medicação para sua paciente. Quando ela voltava para o nosso setor, passou pelo setor das gestantes, e que era onde a fulana ficava. Nisso, a fulana parou ela no meio do caminho e disse: Ô Beltrana, o sistema MV, que é o prontuário eletrônico que utilizamos para fazer as anotações, o sistema MV está funcionando normal aqui? Hã? Ela falou: Ô Beltrana, o sistema MV está funcionando normal aqui sim, viu? Daí a Beltrana, meio que sem entender, respondeu: Hã? Do que você está falando? E a fulana disse: Ué, você acabou de ligar aqui e me perguntou se o sistema estava funcionando normal aqui?
porque lá no seu setor não estava? E a Beltrana disse: eu estava na farmácia, fulana, não fui eu não. E saiu em direção ao alojamento, que é o nosso setor. Não conformada com a resposta e encucada, a fulana se levantou e foi até o nosso setor confirmar com a Beltrana novamente ou com as demais colegas que trabalham lá. Como todas negaram que haviam feito essa ligação, a nossa chefe virou e disse em tom de zombaria que havia sido a freira, pois antigamente eram as irmãs que tomavam conta desse hospital. Quando ela terminou de dizer a freira, deu uma queda de energia e ficou um breu, e todas nós gritamos de medo. Beijos, Ana. Beijos para você, muito obrigada. Ela vai brincando. Então as freiras tomavam conta do local antes. E pode bem ser mesmo, o fantasma continua trabalhando lá e queria saber se tinha dado algum problema ali no MV. E ligou, oh, meu Deus do céu. Legal. Como eles podem usar o telefone também, gente? Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui. A palavra tem poder. É um relato bem longo, tá? Então, pega a pipoca, o refrigerante e vamos assistir. Vai fazer xixi, depois você volta. Tá, vamos lá. Não sei se é moço, se é moça, vou descobrir. É um moço. Olá, Ana Paula. Hoje eu tive coragem em compartilhar o meu relato contigo. Todos os nomes são fictícios por medida de segurança. Sim, sempre. Meu nome é Roberto. Quando eu era moleque, tipo uns 12 anos, eu descobri que era diferente dos demais rapazes da minha idade. Na verdade, eu sempre soube que eu era diferente, mas eu não tinha a malícia para saber o quanto. Pois bem, eu trabalhava com meu pai, José, numa fazenda em Apucarana, arando a terra, alimentando os animais, ordenhando as vacas, cuidando dos cavalos e indo para a escola. Eu não me entendia, pois os rapazes da minha idade sempre tinham paquerinhas femininas e o meu pai sempre me questionava quando eu começaria com a minha paquerinha. E eu me cobrava muito por isso, pois eu queria ser normal, mas eu acho que na verdade eu queria mesmo dar orgulho a ele. Minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Em dezembro do ano em que eu completei 18 anos, o filho do dono da fazenda, Júlio, voltou de São Paulo, onde estudou, e na fazenda estava um alvoroço só. Júlio era o filho único do seu Jonas, o dono da fazenda, e o orgulho do pai. Trazia consigo Clara, uma garota que conheceu enquanto estudava em São Paulo e acabou noivando com ela, também de família abastada. Júlio era o rapaz mais bonito que eu já tinha visto na vida. Ele tinha olhos verdes, meio ocre, cabelo pretinho e pele branca. Sabia se portar muito bem, era elegante que só. Quando ele chegou, lembro-me muito bem que todas as meninas da festa, das fazendas vizinhas, o cortejavam, mesmo sabendo que ele estava noivo. Eu, por minha vez, ficava na minha, aparecendo apenas para servir, ajudando os serviçais da fazenda durante a festa. Em um dado momento da festa, eu fui servi-lo e ele fixou o olhar em mim, mas de uma forma que nunca ninguém me olhou, e eu confesso que eu fiquei um pouco intrigado. E durante a festa eu percebia que por onde eu passasse, o olhar dele me seguia. Sabe quando você sente que está sendo vigiado? Pois é essa sensação que eu tive, e eu não fui o único a perceber. Em um dos momentos em que saí da cozinha e voltava para o local da festa, ele apareceu na minha frente, bloqueando o meu caminho. Perguntou qual era o meu nome e se eu trabalhava na fazenda. Quando isso ocorreu, ao fundo eu vi que tinha alguém nos vigiando conversar. Acabou a festa e eu fui para minha casa dormir, mas quem falou que eu conseguia dormir? Eu só conseguia pensar nele, naqueles olhos, no sorriso dele e principalmente o porquê dele ter perguntado o meu nome e se eu trabalhava ali. A ansiedade me consumia a ponto de eu não conseguir pregar os olhos.
No outro dia, logo de manhã, o meu pai me chamou para ajudá-lo a cuidar da fazenda e eu estava podre de cansaço, pois trabalhei o dia passado inteiro e à noite também, durante a festa, né? Mas sabia que tinha que ajudar o meu pai e tinha esperança de poder revê-lo e, quem sabe, ter a coragem de questioná-lo sobre esse interesse por mim. Tomei café correndo e fui ajudar o meu pai com as vacas, mas pensando em reencontrá-lo. Nada feito, e fiquei entristecido por isso. Passou-se 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, e nada deu ver o Júlio novamente. Achei estranho e perguntei ao meu pai o que tinha acontecido, que o Júlio não aparecia, e o meu pai disse que ele estava na fazenda da dona Mércia, a avó dele, com a Clara, mas que em poucos dias ele retornaria. Eu fiquei desolado e um pouco esperançoso. Era uma sensação estranha, sabe aquela sensação de mistério e ansiedade? Os dias iam se passando e eu continuava trabalhando até que eu ouvi o Jeremias, um dos empregados, dizer: "Ô, seu Júlio, que bom ver o senhor de volta!" Quando olhei para trás, era ele. O Júlio estava de volta. Parei o que eu estava fazendo, fiquei observando enquanto ele se aproximava. Eu estava meio sem graça, pois estava com uma roupa surrada de serviço externo, todo sujo, e ele vinha com uma roupa limpinha, todo arrumado ao lado da Clara. Quando ele terminou de cumprimentar o Jeremias, o olhar dele estava focado em mim e o meu no dele. Ele se aproximava do estábulo onde eu estava e falou: "Olá, Roberto, como vai?" Com um sorriso no rosto. Eu respondi que eu estava bem e agradeci. Clara, a noiva dele, só ficava nos observando, sem dizer nada. Eles entraram para o casarão e o meu coração só faltou sair pela boca. Eu sentia a pulsação nos ouvidos. Eu lembro-me que aquele dia estava muito quente, como de costume nos dias de dezembro. Então, assim que acabei de cuidar dos cavalos, eu fui para o riacho que tinha lá próximo, tirei a roupa, me joguei na água. Ah, como foi refrescante! Fiquei lá por alguns minutos até que percebi que tinha mais alguém na água. Passei a mão nos olhos para tentar secar e enxugar melhor. Foi quando percebi que era o Júlio. Eu fiquei sem reação a princípio. Depois eu pedi desculpas a ele e me encaminhei às pedras a fim de pegar as minhas roupas e sair de lá. Foi quando ele pediu para eu esperar. Segurou meu braço e disse que não havia problema, que ele queria conversar comigo. Como eu podia dizer não para ele? Olhando-me com aqueles olhos claros que mais pareciam bolas de gude ao bater a luz do sol. Só tinha um porém, estávamos nus, e eu estava morrendo de vergonha, mas com vontade de ficar também. Eu acabei ficando. Conversamos bastante e ele perguntava como era a minha vida, se eu estudei, coisas banais. E eu perguntava como era viver em São Paulo e ele me dizia tanta coisa legal que eu chegava literalmente a sonhar a ir para lá. Dentre as coisas que ele dizia, ele falou que quem mora em São Paulo é rico. Isso não saía da minha mente. Quem mora em São Paulo é rico. Assim foi se sucedendo os dias. Eu trabalhava durante a manhã e durante algum momento da tarde eu ia para o riacho com ele ou íamos à cidade comprar algumas coisas. Fizemos uma boa amizade, ríamos muito, nos divertimos demais. Teve um dia que fomos no riacho, chegando lá ele me disse: "Sabe, Roberto, eu tenho um negócio para te contar." E eu disse: "O que, Júlio? Pode me dizer." E aí ele disse: "Eu acho que você já percebeu. Eu tô gostando de você." Na hora eu fiquei parado tentando digerir a situação. Como eu, rapaz, como aquele rapaz bonito e rico poderia ter interesse em mim, que sou pobre, normal, empregado dele? Eu não conseguia entender. Foi quando ele me deu um beijo e eu fiquei sem reação. Eu nunca tinha feito isso, nem sabia como era fazer. Já vi alguns rapazes na escola ficando com as meninas, mas nunca tive a experiência até aquele momento. Algo se acendeu dentro de mim e do beijo foi virando tudo que vocês já podem imaginar.
Não consegui dormir, só conseguia pensar no Júlio e em tudo que tinha acontecido naquele dia. No outro dia eu fiz as minhas tarefas e fui novamente ao riacho com o Júlio, e assim se sucedeu pelos outros dias seguintes, até que num dia de manhã, enquanto estava cuidando das vacas, a Clara apareceu e pediu para que eu a ajudasse a cuidar do seu cavalo. Chegando no estábulo, Júlio estava lá. Ela me para e diz: eu sei que você e o Júlio estão tendo umas aventuras entre garotos e não quero mais que isso se repita. O Júlio... e não quero mais que isso se repita. Júlio, eu quero que você mande ele embora ou eu vou contar ao seu pai o que está acontecendo. Eu fiquei paralisado, sem reação. O Júlio dizia que não me mandaria embora, que eu não tinha para onde ir, que a minha família estava aqui, que ele pararia de me ver, e como isso doeu em mim. Mas que não me mandaria embora. Eu me lembro do ódio nos olhos dela ao ouvir isso. Foi quando ela nos deu as costas e foi em direção à grande casa. Eu não sabia o que fazer. O Júlio só me pediu desculpas e foi embora. Enquanto eu fiquei sozinho no estábulo com os meus pensamentos e sentimentos bagunçados. Em questão de minutos chega o Jeremias, dizendo que o seu Jonas queria falar comigo e que a coisa era séria. Quando eu cheguei lá, estava o seu Jonas de pé, encarando-me com um olhar de fúria, com a Clara ao lado dele, chorando, melhor, fingindo choro, e próximo a ele, Júlio olhando para baixo. O seu Jonas, que sempre foi calmo e educado comigo, olha nos meus olhos e pergunta: você tentou alguma coisa com a Clara, Roberto? Eu, sem saber como reagir, disse que não. É quando a Clara se manifesta aos gritos, dizendo que eu estava mentindo, que eu cheguei a machucá-la enquanto ela tentava se soltar dentro do estábulo. E o pior é que o Júlio presenciou isso, gritou e eu me assustei e a soltei. Essa foi a história que ela contou. O Júlio não dizia nada, o que me deixava mais triste ainda. Eu dizia que não era verdade, mas de nada adiantou, pois ela mostrava nos braços uns arranhões da suposta tentativa que eu tive. Por fim, o seu Jonas disse que ia chamar a polícia. Foi quando meu pai interviu, pedindo para ele que não fizesse isso e que eu nunca mais pisaria na fazenda dele de novo. Em menos de 1 hora, juntei o que eu tinha num saco preto de plástico e fui embora. Andei pelas ruas até chegar na cidade, onde eu pedia esmola, tentei trabalho, sem sucesso. Tinha dias que eu dormia morrendo de fome, a barriga doía de fome. Dentro de mim, a única coisa que restava era o ódio. Ódio pelo seu Jonas, pela Clara e principalmente pelo Júlio, que nada fez para me defender. Isso porque ele dizia que gostava de mim. Eu dormia atrás da igreja e só desejava vingança. Que eles pagassem por tudo o que eu estava passando. Eu me lembro de ter chorado muito, de procurar o que comer. Eu lembro-me de ter um medo enorme de morrer sem ter a certeza que eles pagariam pelo que eu estava passando. Foi quando eu ajoelhei, chorando, e desejei com toda a minha força e ódio que eles pagassem por tudo o que estava sofrendo. E de tanto cansaço acabei pegando no sono. Quando acordei já era noite e tinha um cara sentado próximo a mim. Eu não conseguia vê-lo direito, pois estava bem escuro, e eu fiquei morrendo de medo. Quando eu me levantei para fugir, ele me segurou pelo braço e disse: calma, Roberto, eu não vou lhe fazer mal. Eu fiquei olhando para ele com medo e perguntei: como você sabe o meu nome? E ele me respondeu: há tempos eu venho te acompanhando. Sou seu amigo. Estou aqui para te ajudar. Fique calmo e coma isso que eu te trouxe. Então ele me deu um saco com pão de queijo, bolo de fubá e suco de laranja. A princípio eu fiquei um pouco apreensivo, mas como estava sem comer, eu aceitei e comi tudo, que estava muito gostoso. Eu perguntei o nome dele e ele disse apenas para eu chamá-lo de amigo. Ele falou que tinha um local para eu tomar banho e dormir e pediu para eu segui-lo. Como eu não tinha
para onde ir e ele foi o único que demonstrou compaixão, eu acabei aceitando. Entramos no carro dele, bem diferente dos carros que tinham na fazenda, e assim eu pude vê-lo. Era um homem que aparentava ter uns 30 e poucos anos, cabelos bem escuros e dentes bem brancos. Ele era muito bonito, se bobear era mais bonito que o Júlio. Fomos para uma fazenda afastada da cidade. O portão principal tinha estátuas de gatos, um de cada lado da entrada, que dava a impressão de estar nos vigiando. Entrando no casarão, do lado esquerdo da escada tinha uma porta que, ao abrir, trazia um cheiro desagradável e que dava acesso a mais uma escada que descia para um cômodo com 5 beliches. Mais à frente tinha outra porta, essa dava acesso ao banheiro. E lembro do amigo dizer que eu poderia tomar banho e dormir em qual cama eu escolhesse. Eu fui tomar banho e, ao ligar o chuveiro, a água saía com um cheiro estranho, um cheiro de podre. O mesmo cheiro que tinha no quarto, só que um pouco mais forte. Mesmo com aquele cheiro, decidi tomar um banho, pois era melhor que o cheiro que eu estava. Após o banho, eu fui dormir e me lembro de não conseguir dormir direito, tendo pesadelos e ficando inquieto em vários momentos, sentindo como se tivesse alguém me sufocando. Quando acordei, saí do quarto, onde estava sozinho, e fui à procura do amigo. A casa era enorme e estranha. Tinha foto de gatos por toda parte, e o mais intrigante é que os gatos pareciam que olhavam para mim. Fui até a cozinha, que estava vazia como o resto da casa. Eu não encontrava ninguém e achava aquilo estranho, pois uma casa daquele tamanho era muito limpa para ter poucos empregados. Encontrei várias maçãs bem vermelhinhas numa fruteira em cima da mesa, as maçãs mais bonitas que eu já tinha visto. Peguei uma delas e, quando eu ia morder, apareceu uma mulher e disse: "Ah, aí está você." Eu coloquei a maçã atrás de mim, escondendo, né? E ela disse: "Fique à vontade, pode comer a maçã." Foi quando, sem graça, eu mostrei a maçã e mordi. Cara, que maçã gostosa! E ela falou: "Prazer, Roberto, pode me chamar de Lily." E eu falei: "Prazer," mas questionei como ela sabia o meu nome e ela respondeu que todos sabiam o meu nome. Eu não tinha entendido direito quem seriam esses todos e perguntei onde estava o cara que tinha me levado à casa. E ela falou que ele tinha saído para resolver algumas coisas, mas que à noite estaria de volta. Ela era uma moça muito bonita, aparentava ter a mesma faixa etária que a minha e levava consigo um sorriso em cada palavra dita e um olhar sedutor. Ela me mostrou o resto da casa, menos o cômodo do andar superior. Ali ela disse que não era para entrar. Me mostrou os arredores da fazenda, passamos o dia caminhando. Ela era divertida, muito alegre, mas estar ao lado dela trazia uma sensação estranha, uma sensação de vazio e frio, mesmo com o dia quente. Anoiteceu, estávamos na cozinha quando o amigo chegou e disse: "Vejo que você conheceu a encantável Lily. Diga-me, Lily, como que o nosso hóspede está se saindo?" E ela respondeu: "Muito bem, ele tem uma energia muito grande. Andamos hoje o dia inteiro, não é mesmo, Roberto?" E eu concordei. E eu perguntei se moravam apenas os dois na fazenda e ele me respondeu que há mais moradores que estão viajando por aí e quando sentem vontade eles voltam. Eu perguntei com o que ele trabalhava e ele me disse que trabalhava com encomendas e favores. Coisas que ele sempre sentia satisfação em fazer. E foi aí que ele me disse: "Roberto, eu sei que você sofreu muito. Consigo ver isso nos seus olhos. Diga-me o que você deseja." E eu respondi: "Eu desejo nunca mais passar fome. Eu desejo morar em São Paulo e me vingar de quem me fez mal." E o amigo me questionou novamente: "Mas por que você quer morar em São Paulo?" Foi quando eu disse que quem mora em São Paulo é rico, tem um mundo de oportunidades. Palavras do Júlio, que veio de lá, né? E ele falou: "Eu posso te ajudar a conquistar tudo isso que você deseja, caso queira de verdade."
E eu falei na lata: é o que eu mais quero. Foi quando ele pegou uma maçã da fruteira, entregou a mim e disse: então, assim que completar meia-noite, coma essa maçã toda, até as sementes. Comendo essa maçã, você terá um acordo comigo e fará qualquer favor que eu te pedir. Eu não pensei duas vezes, peguei a maçã das mãos dele e na hora que eu fiz, eu senti um calafrio. Naquela noite eu não fui para o mesmo quarto da noite passada, eu fui para um quarto individual na parte de cima. Esperei dar exatamente meia-noite e comecei a comer a maçã. Quando eu terminei de comer, eu senti dentro de mim um frio absurdo, era como se eu estivesse vazio por dentro. E eu apaguei. Acordei de madrugada e vi a Lily em meu quarto. Ela me disse que logo cedo iríamos para São Paulo e que a minha vida mudaria, partindo. Olhei para o relógio e marcava 3h01. Apaguei de novo. Não me lembro de ter sonhado, só me lembro que eu apaguei. Quando eu acordei, tinha uma bandeja no criado mudo com frutas e suco de laranja. Comi, levantei, tomei um banho e quando voltei ao quarto tinha roupa nova na cama e uma mala. Assim que eu me troquei, Lily entrou no quarto e disse que nós já iríamos a São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tinha visto prédios, estruturas tão altas, pessoas bem vestidas, tudo era diferente. Exatamente como o Júlio falou. Apesar que eu via moradores de rua pedindo esmola, e eu perguntei a Lily se tinha dinheiro e ela me deu em nota de R$10. E eu perguntei a Lily se tinha dinheiro e ela me deu uma nota de R$10 que eu entreguei ao morador. Um pouco preocupado se me faria falta futuramente, mas sabendo da situação complicada que o morador estava passando, né? Foi quando ela falou que eu não precisaria mais me preocupar com dinheiro enquanto eu vivesse. Parecia que ela tinha lido meu pensamento. Fomos para uma casa grande, muito bonita, onde ela falou que seria ali que nós viveríamos a partir daquela data. Ela me entregou um cartão e um envelope. No envelope tinha muitas notas de 10, 50 e de R$100 e um cartão de uma conta que ela abriu para mim. Ela disse que eu trabalharia para um político muito influente e que faríamos muitas viagens para fora do país. Que, a partir daquela data, a minha vida mudaria completamente. Disse que nos casaríamos apenas de fachada, mas que eu teria a vida que eu quisesse, que não se importaria. Ela não se importaria. E foi exatamente o que eu fiz. Durante o primeiro ano, eu ia a muitas boates, festas, reuniões de pessoas muito influentes, tanto em São Paulo como no Rio, em Brasília. Usava muita droga, mas muita mesmo. Fazia orgias com vários caras na minha casa, nas festas, em saunas. Era uma verdadeira loucura. Após exatamente um ano do acordo, apareceu na minha casa um envelope de papel pardo com um convite a um festival em Áquila, na Itália, onde eu deveria comparecer. Mostrei esse convite para Lily e ela disse que recebeu também, que era um evento nobre muito selecionado. Arrumamos nossas coisas e fomos. Chegando em Áquila, uma cidade bonita e pacata, às 10h chegamos ao evento, que era numa casa de aparência simples, mas quando entrávamos nela, atrás de uma estante havia uma passagem que dava acesso a uma escada espiral que, por sua vez, dava em um saguão enorme com tapeçaria vermelho sangue. Havia música ao som de violinos e harpas, coisa chique mesmo. Todos os convidados eram bonitos, sabe? Tinham cara de bem apessoados. Vestiam roupas de gala na cor preta, que era item obrigatório. Eu me lembro de beber muito uísque e tinha a rodo champanhe também. Ao completar meia-noite, apareceu um cara de vermelho e chapéu branco. Era o amigo. Quando ele entrou, todos se calaram, até a música cessou. E ele disse: "Olá a todos. Obrigado por comparecerem a esse evento. Hoje temos um novato entre nós." E apontando com a bengala para mim, disse: "Roberto." Todos viraram olhando em minha direção e começaram a aplaudir.
E eu fiz fiz uma pequena reverência em saudação, permanecendo calado e sem entender nada. O amigo prosseguiu e disse assim: para darmos início ao nosso ritual, eu trouxe a vocês uma encomenda especial. Em frente de onde o amigo estava, deixaram uma mesa de madeira e logo após trouxeram algo envolto a um pano acetinado vermelho sangue também, depositando na mesa. O amigo me chamou a fim de que eu ficasse na frente da mesa e pediu para eu puxar o pano. Quando eu puxei, eu percebi que era uma pessoa, meio grogue. Era Clara. Na hora eu fiquei sem entender e olhei para a cara do amigo que sorriu para mim, com uma adaga na mão. Ele cortou a perna dela e ela gritou, regalando os olhos. Eu olhei para ele embasbacado. Foi quando ele estendeu a mão com a adaga e me disse: pegue, faça as honras. Hoje você se vingará de quem te causou tanto mal. Pegue dessa adaga e ofereça o corpo dela a Satanás. Clara olhava para mim e dizia para eu não fazer isso, implorando perdão. Eu olhava para ela e na minha cabeça só vinha o momento da mentira, quando me senti humilhado e perdido, quando eu fui expulso de onde fui criado. O ódio começou a crescer dentro de mim, mas eu não tinha coragem de tirar a vida de ninguém, por pior que a pessoa fosse. Falei que eu não podia fazer isso e corri para sair de lá. Ao olhar para Clara, eu me lembrei do Júlio e eu senti falta dele. Por mais que ele não tivesse me ajudado quando mais precisei, eu tinha saudades dele. Peguei as minhas coisas correndo no hotel e fui embora, rumo a São Paulo. Não conseguia dormir, na minha cabeça só ficava repassando a cena da Clara, deitada, nua, na mesa, com a perna cortada, gritando, implorando. Até chegar em casa, eu andava olhando para todos os cantos porque eu tinha a sensação de estar sempre sendo vigiado. Mesmo ao entrar em casa, a sensação não passava. Ao anoitecer, Lily chegou em casa e me disse que o amigo não gostou da minha atitude em não obedecê-lo e disse que mais tarde viria conversar comigo. Eu fiquei apreensivo. Deu 9, 10, 11 horas e nada dele chegar. Eu estava exausto da viagem. Fui para o quarto dormir. Quando deu 13h30 da manhã, eu acordei, me sentindo sufocado, e eu senti um cheiro estranho, mas familiar. O mesmo cheiro que senti no quarto da fazenda em que fiquei hospedado. Ao ligar a luz do interruptor próximo à cabeceira da cama, vejo que o amigo estava lá, me encarando. Eu gelei na hora, e ele disse em um tom suave: Olá, Roberto, fez boa viagem? Eu respondi que sim, e ele me disse: Fiquei desapontado contigo quando te dei uma ordem e você desacatou. Eu fiquei olhando para ele, morrendo de medo, mas consegui questionar se ele faria algo comigo por isso, e ele me disse: Calma, Roberto, você é como um filho para mim. Eu não sou vingativo a esse ponto. Você nunca passou por isso, então fique calmo e vamos aos poucos. Por ora você fará pequenos favores a mim. E eu perguntei pela Clara o que aconteceu com ela, e ele disse que ela estava descansando. Falou descansando num tom diferente do restante da frase, meio sarcástico. Ele me passou uma tarefa de conseguir língua de boi para pregá-los e enterrá-los no cemitério junto com fotos de pessoas que eu não fazia ideia de quem eram. Eu fiz. Fiz também outros favores solicitados. Passou-se mais outro ano e quando a data chegou, ele falou para eu ir à fazenda onde nasci, fazenda do seu Jonas, e ver como estavam as coisas por lá. Eu falei que eu não poderia ir, eu estava proibido, e ele me garantiu que tinha passe livre para isso. Como a curiosidade é que manda no ser humano, eu fui. Chegando lá, tudo estava diferente. O pasto verde não existia mais. Só tinha uma vaca que estava magrinha. Eu não via funcionários e eu fui entrando na fazenda e quando cheguei em frente à porta da casa grande,
Eu bati e quem me atendeu foi o Júlio. Um Júlio magro, de bochecha funda, olhar cansado e de espanto ao me ver. Eu custei acreditar que aquele era o mesmo Júlio que me roubou o primeiro beijo, o Júlio que eu me apaixonei e me abandonou. E ele disse: "Eu não acredito que é você, Roberto." E eu olhava para ele sem compreender como que aquilo aconteceu. Foi aí que perguntei o que havia acontecido e ele pediu para irmos lá onde era o nosso canto, o riacho, e eu aceitei a proposta. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tem musiquinha, né? Certo. Ele me disse que tinha se casado com a Clara um pouco depois do incidente, que o sonho dela era ter filhos, mas eles nunca conseguiram. Que o pai dele contraiu uma doença que médico nenhum encontrou a causa e nem sabiam o que era. Que eles gastaram tudo o que tinham em busca de tratamento para a cura do pai, mas foi em vão. Ele e a Clara brigavam muito, mas muito mesmo, até que teve um dia que ela não apareceu mais. Ele achava que ela tinha o abandonado, mas o mais estranho era que todos os pertences dela estavam na casa. Eles se tratavam tão mal que ele fez questão de não averiguar o sumiço dela. O pai dele perdeu a consciência e definhava no leito da cama. Disse também que o meu pai tinha ido embora dias após um incidente e que alguns meses depois teve a notícia que ele havia falecido devido a um atropelamento. Ao receber essa notícia eu comecei a chorar e foi aí que o Júlio tentou me abraçar, mas eu o empurrei. Eu disse a ele que nada disso teria acontecido se ele dissesse a verdade quando teve a oportunidade. E ele falou que se arrependeu de não ter contado, que tudo seria diferente mesmo, mas ele não tinha coragem e ficou refém da Clara, que sempre o chantageava por ter posse do seu segredo. Por fim, ele questionou como estava a minha vida, porque tinha notado que eu estava bem diferente. Eu inventei que conheci um cara rico que gostou de mim e acabamos morando juntos e fiquei bem de vida por conta disso. E ele acreditou. Começou a entardecer, ele pediu para eu ficar na casa dele, mas eu achei melhor não. Eu me despedi dele e no caminho de volta à cidade, um carro parou na frente do meu. 2 caras saíram dele, aproximaram-se de mim e um deles disse: "O mestre quer te ver. Quer que você vá à casa dele. Acompanhe-me e deixe que ele conduza o seu carro." E eu obedeci. Chegando lá, o amigo me aguardava na cozinha. E ao entrar, ele disse: "Boa noite, Roberto. Com fome?" E disse apontando para a fruteira com maçãs. Eu agradeci, mas não aceitei comer. E ele me perguntou: "Como foi a sua visita? Muitas novidades?" Eu questionei se ele teve alguma participação com o que aconteceu com eles e ele disse: "Não era o que você queria? Vingança? Pois bem, aí está. Mas ainda falta uma parte. Eu quero que você me traga a cabeça do Júlio numa bandeja de prata, perfurada com 6 pregos. Eu acho que agora você já tem estômago para isso." Eu olhei para ele embasbacado e ele complementou: "Lembre que você tem um acordo e está em dívida comigo. Se não fizer, eu cobrarei da pior forma de você. Você tem até amanhã, 00:01, para me trazer." E saiu da cozinha. Eu dei meia volta tentando negociar com ele, falando que eu não consigo fazer isso, mas ele havia sumido. E eu fiquei desesperado. Fui pro quarto, tentei dormir, mas não consegui, até que chegou uma hora que o cansaço me venceu e eu apaguei. Quando acordei já era tarde, já era de tarde. E eu fiquei analisando como dizer que eu não posso fazer aquilo pro amigo e não vi outra situação sem dizer a verdade, que eu ainda gostava do Júlio. Anoiteceu e o amigo apareceu. E ele me perguntou: "Olá, Roberto, já está preparado para me entregar a encomenda?" E eu falei que não podia fazer aquilo, pois eu ainda gostava do Júlio, e ele me disse com os olhos cheios de fúria:
Roberto, não admitirei outra quebra de acordo. Não sou de dar muitas chances e você já teve a sua. De uma maneira ou de outra, eu terei essa vida. Uma já foi, agora falta essa. Faça o seu trabalho e me entregue a encomenda. Eu, com medo, disse que faria. Entrei no carro rumo à fazenda do Júlio. Ao chegar, bati desesperadamente na porta até que ele abrisse. E ao me ver, ele começou a chorar e a chorar muito, e eu não entendi o porquê. E ele me disse que o seu pai tinha falecido. Eu o abracei com força e disse que ele precisava confiar em mim e entrar comigo naquele momento no carro. Ele ficou sem entender, mas aceitou e entrou. Acelerei o carro rumo à cidade e de lá iríamos para o sul. Eu nunca me senti tão vigiado quanto naquele momento. A sensação de ter mais alguém conosco no carro era muito forte. Mesmo assim, continuei dirigindo. Era a única opção que me restava. Ao passar pela encruzilhada, veio um carro em alta velocidade e bateu na lateral do meu carro, na parte do passageiro, pegando Júlio em cheio. Ele morreu na hora. Eu acordei num hospital e quando olhei para o lado, estava a Lili, que chegou perto do meu ouvido e disse: "O que o mestre quer, o mestre tem. Não tem como fugir. Agora sua dívida com ele está maior ainda." O que mais ele pode me levar? Ele já tirou tudo de mim. Hoje eu tô com 39 anos, numa cadeira de rodas e não tenho mais vontade de fazer nada. Por isso que eu digo, cuidado com o que você deseja, pois a palavra tem poder. Gente do céu. E aí? É mais um daqueles relatos estilo pacto com o diabo, não é? Ai, meu Deus. Cuidado com o que você deseja. Vale a pena? Lua de mel assombrada. Olá, Ana, me chamo fulano. E o relato que eu vou contar aconteceu no ano de 2006. Os nomes já foram trocados, então pode falar à vontade. Ok. Em 16 de dezembro de 2006, me casei. Eu e minha esposa não dispunhamos de muitos recursos para viajar. Tipo nós, né? Ainda não fizemos lua de mel. Não dispunha de muitos recursos para viajar, mas para não deixarmos passar em branco, fomos para a casa da minha tia, que era situada em Bertioga, litoral paulista. Já havíamos ido para lá uma vez e nunca vimos nada de anormal, e nem mesmo depois desse dia. Eu levei algumas garrafas de vinho para comemorar, Eu levei algumas garrafas de vinho para comemorar. Como minha esposa não é de beber, ela recusou e eu tomei sozinho. Foi uma noite agradável e não teríamos do que reclamar. Só que às 3 da manhã, sim, por volta dessa hora, das 3 da manhã, que embora eu não acredite, mas é considerada por muitos a hora do diabo, eu comecei a ter um sonho. Até então normal, para alguém que estava embriagado, mas você vai entender o ocorrido. Em meu sonho, estavam 5 pessoas e uma sombra. Era apenas um borrão escuro que interagia conosco. A sombra havia me dito que eu morreria e que uma das pessoas tinha a carta e eu tinha que descobrir com quem estava para sobreviver. Nessa hora, todos correram de mim. Até que encontrei uma e falei: "A carta tá com você." Nessa mesma hora, a pessoa que eu estava questionando em minha frente se materializava e se tornava a minha esposa, deitada ao meu lado, com medo. Ela ameaçou correr e eu a segurei, perguntando o que havia ocorrido. Sim, eu havia acordado nesse exato momento. Nessa hora ele acordou. E eu segurei ela perguntando o que aconteceu, né? E ela, com medo, disse que tinha alguma coisa no teto à nossa frente e que eu estava estranho.
Ela disse que olhava para mim e não me reconhecia. A pedido dela, pegamos nosso colchão e o colocamos na sala. Passamos o restante da viagem dormindo lá. No quarto, ela só entrava durante o dia. À noite eu entrava, mas sentia uma presença ruim todas as vezes. Mas não falava para ela para não deixá-la com medo. Ela não quis mais falar nesse assunto. Somente na semana passada estávamos falando sobre espíritos e o jogo do copo, ao qual ela havia falado que já havia jogado e por isso teve medo. E nesse momento eu questionei sobre aquele dia, o que ela havia visto, e ela me disse o seguinte. Disse que naquele dia ela viu uma sombra no teto, e essa sombra esticava o que ela chamava de tentáculo e entregava um papel para uma outra sombra que estava ao meu lado. E logo após ele entregar, as sombras foram embora. E em questão de segundos, eu olhei para ela e perguntei: a carta está com você? Não sei o que houve, mas me deixou muito intrigado. Parabéns pelo canal e continue sempre nesse sucesso de você. E aí, o que significa isso, gente? Pô, teve confirmação. Não foi só um sonho. A sua esposa acordada e nem tinha bebido também viu? Que papel é esse? Você já procurou saber alguma coisa a respeito desse papel? Alguma escritura de casa, algum documento, alguma coisa? O médico suicida. Olá, Ana, meu nome é fulano e a minha avó tem mais um relato para contar. Todos os nomes estão trocados, inclusive o da minha avó. Eu me chamo Luzia e sempre trabalhei como enfermeira. Hoje eu sou aposentada. Alguns anos atrás, eu trabalhava em um convênio no centro da minha cidade, no ABC. Todos os dias eu abria o consultório de um médico e ele sempre estava lá. Às vezes ele também estava no refeitório, que ficava em cima do consultório. Sempre o via, mas ele nunca falava nada. Um dia, conversando com colegas que trabalhavam há mais tempo nesse consultório, eu perguntei se elas sabiam quem era aquele médico. Uma delas me respondeu: Ah, você vê o Dr. Antônio também? Ele se matou há alguns anos por causa de problemas com o filho. Eu fiquei um pouco paralisada, mas como nós enfermeiras sempre vemos alguma coisa, me acostumei e todos os dias eu via o Dr. Antônio, quando eu abria o consultório e no refeitório. Às vezes ele sentava do meu lado, mas nunca falou comigo. E este é mais um dos meus relatos. Obrigada pelo espaço. Beijos, Ana. Cara, todo dia via o cara lá e às vezes ele sentava do lado, você sabia que era um fantasma. Quer dizer, não sabia, até o povo falar. Então era uma visão bem nítida. E você nunca teve curiosidade de falar alguma coisa? Falou, então, tá bem. Vamos ver se a gente consegue seguir o caminho da luz e ir para um lugar melhor, né? Que coisa, coitado. Coitado do médico. Relato sobre ocorrência policial. É o nome, tá? Bom dia, Ana e Matheus. Eu sou o mesmo policial do relato 441 e agradeço por vocês terem dado atenção ao que escrevi. Vocês são ótimos e digo que são um dos melhores canais do YouTube brasileiro na atualidade. Muito obrigada. Um beijo pra você. Bom, o que vou contar hoje não aconteceu comigo, mas ouvi de um policial já aposentado com quem eu fiz bico de segurança em um mercado na região de Campinas, estado de São Paulo. Nós fazíamos serviço de segurança sempre em horários alternados e normalmente eu era rendido por ele. O que é ser rendido por ele? Eu sou ser rendida, tipo...
Nós fazíamos serviço de segurança sempre em horários alternados e normalmente eu era rendido por ele às 7 horas da noite. Mas como ele era muito gente boa, eu costumava ficar conversando com ele por horas além do meu horário de serviço. Um dia ele chegou mais cedo, fez compras, encostou perto do meu carro e começamos a falar de coisas triviais, etc. Quando no meio da conversa descobrimos que tínhamos um amigo em comum, um sargento que no meu curso de formação da PM era um dos sargentos comandantes de um dos 9 pelotões da escola de soldados. Este policial aposentado havia trabalhado na mesma viatura de força tática que o sargento que conhecíamos e começou a contar algumas histórias do tempo em que trabalharam junto e certo momento o aposentado perguntou: "Você sabia que mesmo ele sendo Este policial aposentado havia trabalhado na mesma viatura de força tática que o sargento que conhecíamos e começou a contar algumas histórias do tempo que trabalharam juntos. E certo momento, o aposentado perguntou: que era o policial que trabalhava com ele de segurança, é isso? É. Aí o policial que trabalhava com ele perguntou: "Você sabia que mesmo ele sendo fodão, o sargento, mesmo sendo fodão do jeito que ele ficou somente um dia no estágio desse lugar aí e voltou para casa no dia seguinte?" Ele ficou somente um dia no grupo de elite da PM de São Paulo e voltou? E voltou para casa no dia seguinte? Eu, surpreso com isso, não entendi o porquê ele não ter conseguido ir até o final dos 180 dias de estágio para ser integrante deste grupo de elite, já que ele era um excelente policial, com muitas ocorrências de destaque, inclusive trocas de tiro e ações de salvamento, e ainda mais, porque ficou apenas um único dia. Um único dia? O cara era foda. O que mais me abismava sobre isso é que ele, muitos anos depois dessa história ter acontecido, foi um dos poucos PMs de São Paulo que conseguiu concluir o curso do BOPE, no Rio de Janeiro. Ele foi convidado a participar do curso e conseguiu concluir. Ele foi convidado a participar do curso e conseguiu concluir. Então, eu nem imaginava o que tinha acontecido para ele passar no curso mais intenso da Polícia do Brasil, mas só ter ficado um único dia estagiando nesse grupo de elite. Aí o policial aposentado falou o porquê. Disse o aposentado que era o sonho do sargento, que na época era apenas soldado recruta. Desde que era soldado novato, era sonho dele, desde que era soldado novato, ir para esse distinto grupo e sabia que para fazer parte dele precisaria passar por 90 serviços em que seria testado todo o seu profissionalismo e aptidões para fazer parte de um policiamento que se destaca em ocorrências de gravidade e que se exige mais do que ser um policial de rua, mas sim conhecimentos profissionais e teóricos muito maiores que o comum. Mesmo sabendo de tudo que passaria, colocou seu nome na lista de espera para tentar uma vaga lá, até que foi chamado para estagiar. No seu primeiro dia de serviço nesse grupo de elite, ele foi trabalhar no serviço noturno, em que a equipe da viatura era formada por um sargento, banco do passageiro dianteiro, ou como dizemos, encarregado da viatura, um cabo, motorista, um soldado, atrás do motorista, ou terceiro homem, e ele como estagiário, quarto homem atrás do encarregado. Durante o turno de serviço, o Copom informou que em um ponto da cidade de São Paulo, um Fiat Prêmio havia sido roubado por um marginal armado e que a testemunha que ligou 190 informou que havia pego o dono de refém. Foi informado ainda que o dono do carro, então carro do ano na época, era um empresário de dinheiro na cidade.
O sargento da viatura falou para o motorista ir em direção a um bairro distante com poucas casas, em uma área de mata de São Paulo, e o motorista obedeceu. Em determinada hora, no meio de uma estrada de terra, o sargento pediu para o motorista parar a GM Veraneio e falou: "Não desce ninguém da viatura. Não importa o que aconteça, não me interrompam." O policial novato na viatura, sem entender nada, pensou: "Ué, aonde ele vai? Interrompeu o quê?" E assim ficou observando o policial bigodudo descendo uma rua até uma encruzilhada, onde não tinha nada, exceto um mato e um cruzamento de duas estradas de terra. Nesse momento, ele olhou para o mato e começou a falar com alguém. Falava e gesticulava, mas pouco dava para ouvir. Mas o que ele ouviu foi: "Tá, você me fala onde ele tá, que eu te mando ele deitado." Pausa como se estivesse ouvindo alguém. "Eu tô falando apenas, fale aonde que eu busco e mando para você." Aí o homem veio para a viatura, entrou e bateu a porta e falou ao motorista: "Vai pro bairro tal." E falou o nome de uma favela já conhecida pelos policiais, menos pelo estagiário. Durante o trajeto, o sargento olhava para o vão que tinha entre os dois policiais do bando de trás. Durante o trajeto, o sargento olhava para o vão que tinha entre os dois policiais do bando de trás do banco de trás da viatura e falava com alguém que somente ele via. Ninguém mais entendia nada. Ele falava coisas do tipo: "Fica frio que se eu prometi eu cumpro. Apenas fale onde o cara tá." E aí olhava para trás de novo e perguntava: "E agora? Vira onde?" E após ouvir uma resposta que somente ele ouvia, ele repetia ao motorista: "Vira aqui. Agora vira para lá." E assim ia guiando o motorista com seu GPS sobrenatural. Durante um bom tempo, o novato achou que era uma brincadeira de mau gosto para assustar e ver a postura dos estagiários. Mas de repente ele ficou pasmo. Foi quando o sargento falou: "Olha lá no final da rua o Fiat roubado. É a placa passada pelo Copom." Nessa hora, o sargento olhou novamente para o meio do banco vazio e perguntou: "O vagabundo tá onde?" E em seguida repetiu para a equipe o que só ele tinha ouvido: "Ó, o cara vai estar no barraco de frente ao carro com a vítima amordaçada. Ele tá armado." Momentos depois, eles pararam a viatura uns 20 metros antes do carro roubado. O sargento desceu com uma metralhadora 9mm e falou para ele ficar na viatura. Ele ficou morrendo de medo, mas ficou. Após alguns segundos que os policiais entraram na viela ao lado da casa, foi ouvido alguns disparos de arma seguidos de uma rajada. Em ato contínuo, uns 2 ou 3 minutos depois, um dos policiais veio até a viatura com um homem ainda amarrado com as mãos para trás. Era a vítima do roubo, ilesa. O policial desarmou o homem e em seguida informou o Copom. "Copom, é a viatura número tal, confronto com o indivíduo autor do roubo do prêmio placa tal, indivíduo baleado e socorrendo ao hospital o criminoso." Logo após, colocaram a Veraneio perto do barraco e tiraram o homem com vários tiros e colocaram no compartimento de presos e foram ao hospital mais próximo. O que segue foi a apresentação no DP, constando no BO a liberação da vítima de um cativeiro, o confronto com o marginal armado e a morte do infrator. Após isso, na manhã do dia seguinte, o policial que estagiava na equipe foi até o capitão comandante naquele turno de serviço e pediu para retornar ao batalhão de origem, falando que o serviço não era para ele, evitando citar o que viu na noite anterior. E assim termina o relato que um policial aposentado me fez, falando o porquê um dos melhores policiais que nós havíamos conhecidos não conseguiu chegar ao seu segundo dia de estágio nesse grupo de elite. Mais uma vez... Tá. Peraí, mas por quê? Não entendi por que ele não quis. Porque o cara falou com alguém invisível? Mas isso é o problema do cara, não é? Gente, me esclareçam aí.
porque ele conversava claramente com uma entidade, provavelmente que era parça dele, ali, não sei. E a entidade falou onde estava o cara. Não correu tudo bem? Tudo certo? O que sei, o homem com vários tiros colocaram no compartimento de preso e foram ao hospital mais próximo. O que segue foi a apresentação no DP, constando no BO liberação da vítima de um cativeiro, o confronto com o marginal armado e a morte do infrator. Após isso, na manhã do dia seguinte... Mas foi só um cara que falou com o espírito e o espírito ainda deu as dicas de boa. Gente, por favor, desculpa, eu não entendi. Será que eu tenho problema? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.